Então vamos continuar a nossa série de vídeos em métodos numéricos 2 e continuando o primeiro vídeo, eu vou falar nesse também sobre um pouco mais sobre vetores, matrizes e ponteiros. Como esse vídeo é um pouco mais longo, nem apareci no data center, já vim direto para a sala de aula para gravar isso para vocês. Imagina que é passado para vocês um trabalho em que seja necessário calcular a área do retângulo. Isso é muito simples, a gente sabe que a área do retângulo é a base vezes a altura, mas imagina que você vai fazer um programa para isso. Então a gente faz um programa em C, a gente faz enter de main, define as variáveis área, base e altura, a altura como 4, a base como 3, a área do retângulo vai ser a base vezes a altura, a gente pede para imprimir. Imagina que esse arquivo você abriu no editor de texto, salvou como área.c, então a gente compila gcc-o área.c, e isso produz esse programa binário que a gente roda com ponto barra área e ele imprime área igual a 12. Se, no entanto, você quiser mudar agora qual o retângulo, não é mais 4 por 3, mas um retângulo 5 por 5, para recalcular a área, o que você tem que fazer é alterar os valores dessas variáveis, voltar para o seu, salvar o arquivo, voltar para o seu terminal, fazer o gcc-o área.c. Roda o programa de novo e a saída é área igual a 25. Então, cada vez que você roda o programa, você quer mudar os dados, você deve alterar essas variáveis e compilar o programa novamente. Isso não é lá muito prático, e nesse curso a gente vai aprender a ser eficiente e prático. Então, nós vamos para a saída. O que a gente vai ver hoje, né, nesse vídeo, é como que a gente passa parâmetros pela linha de comando. Vou comentar passagem por valor e referência de parâmetros para funções, como é que a gente usa um array como um parâmetro de uma função e apresentar para vocês também como a gente pode fazer um array de função que vai ser muito útil para a gente quando resolver sistemas de equações. Nós vamos lá para o nosso online GDB e aqui eu escrevi o primeiro programa, eu vou escrever junto com vocês, que eu vou mostrar como é que a gente faz a passagem de parâmetros pela linha de comando, para alterar um programa, alterar os dados do programa que você quer rodar, sem necessariamente ter que compilar ele de novo. Então vamos fazer aquele programa da área, da base e da altura. Antes disso, eu vou mostrar como os parâmetros são passados pela linha de comando. Então a gente deve começar agora o main com esses argumentos aqui, um inteiro, argc, e uma variável do tipo caráter, que é duplo ponteiro. Como é duplo ponteiro, a gente já sabe que é um vetor bidimensional. Isso é o que a gente viu no vídeo passado. Tá? Esses nomes argc e argv não são obrigatoriamente esses, podem ser quaisquer outros. Aqui são duas variáveis. A questão é que o mundo usa argc e argv. Então, se você continuar usando esses nomes para as variáveis, o mundo te agradece e vai entender mais rapidamente o que foi que você fez. Então vamos rodar aqui o programa, mas antes de rodar, porque não faz nada, eu vou pedir para imprimir o argc, que é um número inteiro. E já que aquele ali é um vetor, eu vou pedir para imprimir, é um caráter, como é um vetor bidimensional, deve ser uma string. Então eu peço para imprimir a string argv0. Tá? Então o argc é um inteiro, eu imprimo com D. Isso aqui é char, eu poderia imprimir aqui com D também, mas como é um vetor de char, na verdade um vetor bidimensional, eu peço para imprimir como string, porque string é um vetor de caracteres. Vamos rodar esse programa. Aqui está a saída, argc é 1 e argv de 0 é a.out, que é o nome do programa, que a gente já conhece esse a.out, é o nome do programa compilado, tá certo? O que significa isso? Vamos voltar agora para o modo comum. Imagina agora que eu vou rodar esse mesmo programa a.out, eu vou fazer assim, ./a.out 12, que no online GDB é equivalente a colocar aqui 12. Vamos rodar esse programa com 12 na linha de comando.
Olha o que sai. Saiu A.out novamente, então argv0 é o nome do programa que eu estou rodando, mas agora ao invés de 3 saiu, ao invés de 1, saiu 3. 3 por quê? Porque a linha de comando era composta de ./A.out 1, 2, os dois números que eu entrei. Então argc, ele conta quantos parâmetros, né, são passados para o programa, mais um, que é o próprio nome do programa. Para provar isso para vocês, eu vou fazer um for aqui, de i igual a 0, i menor do que argc, que é o número de argumentos, e vou pedir para imprimir, um por linha, cada um desses argvec. Vamos ver o que dá isso? Opa, esqueci de imprimir, de definir o i. Agora sim, o programa imprime argc 3 e vai imprimir os três argumentos, o arg1, que é uma string, a.out, 1, que é uma string, não é um número, e 2, também é uma string, não é um número. Para provar isso, eu posso fazer o seguinte, vamos rodar novamente o programa, escrevendo 1, 2, sorvete. Esses são as entradas. Então, vou rodar ./A.out 1, 2, sorvete. Vamos ver o que acontece. Agora eu tenho 4 argumentos, porque o A.out é o 0, 1, 2 e sorvete. Então, 4 argumentos. 1, 2, sorvete. Todos esses argumentos aqui são strings. Para mostrar como que a gente converte aqueles argumentos todos que são string para números, eu já vou aproveitar e fazer o programa que eu prometi da área do retângulo. Então o que a gente faz é, de novo, int main, argc e char argv, duplo. As variáveis são as mesmas, a base, a altura e a área. A base vai ser essa função aqui, a tof. Essa função é definida no stdlib, e o que ela faz é converter caractere para float. ASCII, que é o conjunto de caracteres, né, para to float. Então é fácil de guardar. Se quisesse inteiro, seria ASCII to i. Mas você vai dizer o seguinte, por que é ASCII to float se eu definir esses caras como double, como a gente deve fazer durante essa disciplina toda? O ASCII to float, ele transforma inteiro para float se retornar float, se a variável é float, mas retorna um double se a variável é double. Tá? Então serve para os dois aqui. Eu vou entrar ./A.out, um número, o primeiro é a base, o arg1, e o segundo é a altura. Aí eu calculo a área, base vezes a altura. E peço para escrever que a área do retângulo de base e de altura seja esse aqui. Vamos fazer um retângulo. Eu botei aqui command line 5,5, um retângulo de base e altura 5. A área do retângulo de base 5 e altura 5 é 25. Né? Então assim eu consigo converter as strings da entrada para float ou inteiro para o tipo que eu precisar. Só para verificar, vamos fazer um retângulo de lado 10 e altura 3. Se rodar, nota que aqui o online GDB, cada vez que eu peço para rodar, ele compila. Mas se você faz isso no seu computador, não precisa compilar, é só rodar o programa novamente. Então a área do retângulo de base 10 e altura 3 dá 30, certinho como a gente esperava. Vamos agora relembrar como é que a gente passa parâmetros para uma função em C. A primeira forma de passar é a passagem por valor. Essa é a mais simples. Eu defini uma função quadrado que tem o argumento x e retorna x vezes x, que é o quadrado da variável x que eu entrei. Então, para fazer o programa, eu vou entrar com num, como sendo o argumento vetor 1, ou seja, vou entrar pela linha de comando um número e vou querer saber qual é o quadrado dele. Eu botei aqui 16 no command line, argumentos. Rodando o programa,
256 é o quadrado de 16. Então, nota que num é passado. Deixa eu repetir aqui. Ó. Num é passado para o quadrado, ele calcula o quadrado, mas o num é inalterado, continua 16. Essa é a passagem de valor, quer dizer, só o valor da variável foi passado. A outra maneira que a gente tem para passar argumentos ou parâmetros para uma função é passar por referência, ou passar seus endereços ao invés do seu conteúdo. O exemplo que eu escolhi para demonstrar isso é uma função que pega dois valores e multiplica esses dois valores ao mesmo tempo por 2. Note que quando eu faço uma função, ela retorna um valor. Agora eu vou retornar dois valores modificados. Isso pode ser interessante em algumas situações. Então, novamente, eu vou entrar com A e B pela linha de comando. Vou imprimir os valores originais que eu entrei. Aqui no caso eu estou entrando 10 e 100. Vou rodar a função amplia e passo para a função amplia os endereços das variáveis A e B, não mais os seus conteúdos. E aqui então, como passo os endereços, esses são ponteiros, eu faço as operações com os ponteiros, com o conteúdo dos ponteiros, e retorno A e B. Se a entrada é 10 e 100, eu entrei 10 e 100, são os números originais, e os novos valores de A e B, quer dizer, A e B foram modificados ao entrar na função amplia. Eles agora são 20 e 200, estão multiplicados por 2. Então, assim que a gente faz a passagem, e com isso eu posso modificar mais de uma variável dentro de uma função. Não mais estou restrito ao return, como era no caso anterior. Legal, né? Então a gente acabou de ver como é que a gente passa parâmetros ou números inteiros ou reais, o que for, números para a função. Vamos ver como é que a gente passa um vetor para uma função. Então o que eu vou fazer agora é definir um vetor, né? Agora eu não pego mais da linha de comando porque fica chato entrar mais números, mas vou definir um vetor m de 4, que esse vetor tem os elementos 0, 1, 2 e 3, 4 elementos, tá? E eu quero imprimir esse vetor que tem 4 elementos. Então essa função, já pedindo 4, que é o tamanho, ela pode ser usada para imprimir um vetor de qualquer tamanho. Então vamos lá, como é que eu fiz minha função? Já que essa função só imprime, não retorna nada, ela é do tipo void. O vetor m entra aqui como um ponteiro e 4 é a dimensão desse vetor, tá? Então, para cada elemento menor do que a dimensão, eu peço para imprimir aquele elemento mi, porque esse m já entrou como ponteiro. E finalmente eu boto um put só para pular uma linha em branco. Será que isso funciona? Vamos ver. Opa, funcionou direitinho, 0, 1, 2 e 3. A minha função imprimiu o m. Aqui no caso eu não precisei modificar o valor de m. Mas se eu modificasse aqui dentro, o m seria modificado, qualquer elemento dele, né? Mas eu tenho aqui uma função agora que imprime um vetor. Tá? Então para passar um vetor como parâmetro para uma função, eu passo o vetor e aqui eu recebo um ponteiro, só lembrando que um array ou um vetor é um ponteiro para ele mesmo, por isso que eu posso fazer esse truque. Vamos complicar mais um pouquinho e vamos agora querer imprimir não um vetor, mas uma matriz 2x2, como está aqui, M2x2, que eu entrei e defini como esse. Nota que aqui eu não fiz alocação dinâmica, então o tamanho de M já está definido no início do programa. Vou fazer a minha rotina para imprimir a matriz M de tamanho 2. Como é que eu faço isso? Basta eu chegar aqui no imprime matriz, digo que M é do tamanho 2x2, na verdade nem precisava dessa dimensão, ela vai ser útil só para eu fazer esse programa valer para várias dimensões diferentes. Então eu peço aqui para imprimir cada um dos elementos da minha matriz M e pulo linha no final de cada linha da matriz. Então isso aí é simples, não é muito diferente do caso anterior. Vamos rodar. Imprimiu direitinho, 0 e 1 na primeira linha,
2 e 3 na segunda linha. Tá? Então, simples para passar um array que já está definido o seu tamanho aqui, é só passar essa informação de tamanho também como argumento para a função. Complicando um pouquinho mais, eu vou repetir, vou fazer a mesma coisa para uma matriz M, né? Só que imagina agora que eu permita que o número de linhas, né, não seja fixo. Eu posso passar essa matriz para uma função sem especificar o número de linhas. Como é que a gente faz isso? Void imprimir matriz. Primeiro, agora eu tive que mudar a ordem, notaram? Que antes era M2, agora eu entro qual é a dimensão e digo que M posso usar essa notação de usar colchetes vazios e dim como segundo argumento. Isso aqui é uma parte de uma convenção que a gente chama do C99, ou do C99. A partir dessa versão do C, da 99, o C aceita que essa M aqui tem um tamanho variável. Para imprimir, é como não alterei o programa em relação ao anterior. Basta imprimir cada um dos elementos. Mas agora basta saber apenas a dimensão do número de colunas dessa matriz. Para passar matrizes que foram alocadas dinamicamente, o procedimento é um pouco diferente. Então a gente define, como eu mostrei antes, nossa matriz agora é bidimensional, como sendo ponteiro de ponteiro. Vou definir primeiro a linha, o vetor de ponteiros para o primeiro elemento de cada linha da minha matriz e depois aloco para cada linha todas as colunas, como está colocado aqui. Feito isso aqui, você lembra que isso é só para reservar espaço na memória para a minha matriz, não necessariamente coloca valores lá. Então eu vou inicializar a minha matriz como eu tinha inicializado antes. Lembra que eu não posso colocar aqui em cima, porque eu quero que o tamanho seja variável. Então a primeira linha vai ser 0 e 1, tem 2 elementos. A segunda linha vai ser 2 e 3, né, tem 2 elementos. E eu peço para imprimir minha matriz M e 2. Agora, tanto faz se o dim vem antes ou depois, porque agora a minha matriz é ponteiro de ponteiro, é um array de ponteiro, tá? E essa chamada é mais bonita, né? Que é como que eu mudo a chamada. Eu chamo um M, pura e simplesmente, porque ele foi alocado dinamicamente como ponteiro de ponteiro, e aqui eu tenho que modificar, fazer o cast correto, que é ponteiro de ponteiro também. Então é bastante simples passar uma matriz que foi alocada dinamicamente, né, para imprimir esse cara. Esquecendo um pouco a parte de matrizes e vetores, o que nós vamos fazer agora é algo também que eu acho que pode ser novo para vocês. Como é que a gente passa uma função como argumento de uma função de função. Então, para isso eu defini duas funções. A primeira é a função quadrado, que pega o número x e retorna x ao quadrado. A outra retorna o cubo de x, que é x vezes x vezes x. E fiz uma função doida, que é essa que é a minha interessante, que é a função operação. A função operação, ela recebe um argumento que é uma função e uma variável. E o que ela faz é calcular o valor dessa função aqui para essa variável, sem saber quem é a função. E ela retorna f de x. O exemplo aqui é bem bobinho, é só para a gente entender como é que funciona a ideia. Faço um programa main, x igual a 2, peço para imprimir x, x ao quadrado e x ao cubo. Tranquilo? Imprimir x, vou imprimir a operação quadrado, nota que quadrado é uma função, e o resultado da função operação, mas cujo argumento é o cubo. Então ele deve imprimir o quadrado e o cubo de x, junto com x inicialmente. Vamos ver se funciona? Inacreditavelmente, x igual a 2, x ao quadrado igual a 4 e x ao cubo igual a 8. Funciona direitinho, então eu posso, é tranquilo,
eu posso passar uma função como argumento de uma outra função, como eu passaria qualquer variável, não muda nada. Então esse exemplo aqui é bobinho, ele serve na verdade apenas para preparar para o que vem aí. Esse truquezinho em C que eu vou apresentar agora é como é que a gente faz um vetor cujos elementos de cada vetor não são inteiros, não são caracteres, não são floats, são funções. Eu tenho um array de função, tá? Muito legal, isso aqui é um espaço vetorial. Então como é que eu faço? Eu vou definir três funções, f1, f2 e f3, que pegam argumentos x e y. A primeira é simples, é a soma, a outra, a segunda é a multiplicação, e a terceira, como você pode ver aí, é a divisão de x por y. Três funçõezinhas simples. Para definir um array de função igual a esse EC3, que é um array que cada elemento é uma função, eu tenho que dizer que esse cara aqui é do tipo double, porque as funções são do tipo double, né? Mas é um ponteiro, porque um array, lembra? Array e ponteiro são íntimos. Então, cada elemento aqui é um ponteiro para uma função. Então, só para simplificar a notação, eu defino o tipo sistema de funções, systfunc. Isso aqui foi o nome que eu dei, você pode escolher qualquer outro. Eu defino esse tipo aqui, usando a declaração comando em C typedef, que é a definição de um novo tipo, e esse tipo é double, ponteiro para funções. Isso aqui é para não ter que escrever isso aqui e em todas as outras partes do programa quando eu usar sistema de funções. Nota que isso aqui é um sistema, cada uma dessas funções poderia ser uma equação, igualada a zero, por exemplo. Quando eu faço um array, eu tenho um sistema de equações como um vetor. Isso vai ser bastante prático para a gente já no início da disciplina. Então eu defino x igual a 10, y igual a 2, que ele precisa de dois parâmetros. Então, para cada uma dessas funções, i igual a 0 e i menor do que 3, porque são três elementos, eu peço para imprimir quem é i e quem é ec de i, que é uma função, ec de 0 é o f1, ec de 1 é o f2 e ec de 2 é o f3. Então eu vou imprimir uma função das variáveis x e y. Então o que eu espero aqui? Se x igual a 10, y igual a 2, vamos ver se a gente está bom de profecia e futurologia. O primeiro valor é 10 mais 2, 12. O outro 10 vezes 2, 20. E 10 dividido por 2, 5. Vamos rodar o programa. 12, 25, como a gente tinha previsto. Então aqui o que eu fiz? Eu fiz uma chamada genérica em que eu chamei três operações e chamei de uma maneira compacta porque eu consegui fazer um array em que cada elemento do array é uma função. Essas aí são coisas boas que o C e o Python também aceita isso. Permitem para a gente criar um sistema de equações como se fosse um array. Então vai ser prático porque cada uma desses índices aqui, se eu faço um sistema de 10 equações, é tranquilo, eu pego o i variando de 0 a 9 e essas vão ser as 10 equações que eu tenho que trabalhar. Tá? Então eu não sei se vocês tinham visto isso antes, mas se viram é bom recordar porque isso vai ser bastante interessante para a gente. Então, com esse vídeo, a gente termina essa rápida revisão de C. Não sei se tem algo novo para vocês, mas principalmente de truquezinhos que vão simplificar a vida a gente ao tratar com sistemas de equações ou com sistemas de equações diferenciais de ordem mais alta e principalmente com matrizes e vetores. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente já começa as técnicas computacionais para lidar com sistemas de equações. Então, eu vejo vocês lá.